Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje nós vamos estudar os versos de número 33 até o 40. Hoje nós estamos no quinto dia da nossa jornada com Salmos. Vamos ler então? A palavra de hoje vai falar sobre a necessidade de orientação. Então vamos começar? Está escrito assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confia a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Gente, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. O verso de número 33, ele fala: ensina-me os teus decretos. Ele pede para o Senhor ensinar para ele os decretos dele. E é uma pergunta: para que ele quer que o Senhor ensina para ele os decretos dele? Aí tem a resposta: para quê? Para ele guardar os decretos até o fim. Ele quer guardar os decretos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor até o fim da sua vida. Então isso é importante. Verso de número 34 diz assim, ó: dá-me entendimento, dá-me entendimento, ou seja, dá-me orientação, né? E guardarei tua lei, e hei de observá-la de todo o meu coração. Então, ele pede entendimento para obedecer, né? Por que ele pede? Porque ele quer obedecer, né? Ele quer obedecer de todo o coração, ele quer colocar isso em prática na vida dele. Porque se a pessoa quer algo, né, deseja algo e ela quer muito aquilo, é porque aquilo é importante para ela. E o importante aqui para o salmista era o quê? Era o entendimento da palavra de Deus, dos mandamentos dele. Para quê? Para ele obedecer de todo o coração, tá? De todo o coração, e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor estava ensinando para ele. Ele ensina que o estudante da Bíblia, se ele se desligar do livro e de seu autor, ou seja, do livro, né, da palavra e do seu autor, que é Deus, os seus olhos ficarão fechados, sua mente ficará ingênua, seu coração ficará infectado e seus pés ficarão sem direção. Então é importante estar ligado com o autor, que é o Pai, que é Deus, e ligado com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque é ela que vai direcionar, ela que vai orientar, nos dar orientação para nós podermos vivermos nesta terra sem pecar, né? E viver uma vida que venha agradar a Deus. Então isso é muito importante, tá? E quando nós estamos em comunhão com o Senhor, Ele nos dá orientação e clareza. Então é necessário estar em comunhão com Ele. Verso de número 35. Faze-me andar nos teus mandamentos, pois nele tenho prazer. Ele queria de qualquer forma andar nos mandamentos do Senhor. E muitas das vezes ele não conseguia. Então o que ele pediu? Ele pediu assim: faze-me, cria uma situação, Senhor, para mim poder andar nos teus mandamentos, porque neles eu tenho prazer. Então, o Senhor, Ele cria, meus irmãos, minhas irmãs, situações para que nós verdadeiramente
andemos nos mandamentos dele, na vontade dele, tá? Então, quando nós pedimos isso e quando nós declaramos isso para nós mesmos, que nós desejamos, tá? Isso da parte de Deus, ele então, ele faz. Faze-me andar, né? O salmista fala. Então, o Senhor, ele quer fazer nós andarmos nos mandamentos dele, tá? Para que venhamos sentir prazer, né? Na lei dele. E é tão maravilhoso, gente, sentir prazer na lei de Deus. É tão maravilhoso quando a gente pega a palavra e a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a ver o que Deus está liberando. É tão glorioso, sabe? O coração da gente fica assim tão contrito, sabe? A gente fica assim meio choroso, porque Deus, ele é tão lindo e ele manifesta a glória dele. E ele tem uma porção para cada dia, uma porção para cada dia, né? E a gente fica assim, tão transbordante da presença dele, que é difícil até para a gente segurar, mas nós vamos segurar e vamos continuar aqui, ó. Verso de número 36. Dá-me entusiasmo por teus estatutos, e não a cobiça ou a ganância, porque a ganância pode levar a outros pecados, sabia? Porque no mundo de hoje as pessoas frequentemente almejam o lucro financeiro, né? O dinheiro representa poder, influência, sucesso. Para muitos, o dinheiro é um Deus. A Bíblia é mais preciosa que o ouro, gente. A Bíblia, ela pode encher o coração quebrantado com esperança e força. Isto é algo que o dinheiro não pode fazer. Então, a palavra ela é suficiente para poder encher a nossa vida. Eu não estou falando aqui que você não pode ter dinheiro, não estou falando aqui que é pecado ter dinheiro, não. Eu estou falando aqui que o dinheiro não pode comprar, tá? O dinheiro não pode comprar a esperança, tá? O dinheiro não pode encher o coração de força, o dinheiro não pode encher o coração de esperança, tá? Mas o dinheiro, ele serve para muitas coisas, né? E eu já falei sobre isso lá em outro devocional, naquela série de provérbios. Então depois, se você quiser saber para que serve o dinheiro, você vai lá no YouTube e clica lá, para que serve o dinheiro? E aí tem esse estudo lá, bem esmiuçado, e você vai ter todas as referências sobre esse assunto, tá? Então, tem coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Não pode comprar. E eu quero dar aqui um exemplo de uma pessoa que está enferma, que está lá no câncer terminal. Já fez de tudo, o dinheiro não resolveu. Mas se essa pessoa, ela tem alegria na alma, se ela teve um encontro com Jesus, e o Senhor é suficiente na vida dela, e a graça dele basta na vida dessa pessoa, essa pessoa vai ter contentamento, mesmo na fase final da sua vida. Por quê? Porque são coisas que o dinheiro não pode comprar. O contentamento, né? Então, é isso. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, tá? Lá em Êxodo 18, 21, fala assim, ó, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Por quê? É por isso que a palavra falou aqui no verso de número 36, e falou o quê? Só me dá entusiasmo, Senhor, por teus estatutos, para mim poder ficar ocupado, com meu tempo investido naquilo que é eterno, que são os mandamentos de Deus, eles são eternos. Os mandamentos de Deus, eles são justos, né? Tudo passa, mas a palavra dele não. Os mandamentos dele são fiéis. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, quando ele fala, dá-me entusiasmo por teus estatutos e não pela cobiça, por quê? A cobiça é um pecado terrível, porque a pessoa começa a cobiçar alguma coisa e depois ela quer aquilo.
E ela vai em cima daquilo até conseguir aquilo. E aí elas acabam pecando, e um pecado gera o outro, né? Um pecado gera o outro. Por quê? Porque depois, daqui a pouco, a pessoa ela vai estar sendo desonesta com as outras, passando a outra para trás, querendo chegar naquele lugar por todos os meios, por todas as formas, né? E isso não agrada a Deus. É por isso que lá em Êxodo, né, o Senhor falou para Moisés: olha, escolha lá dentro do povo, Moisés, homens capazes, homens tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Por quê? É o que mais tem. A pessoa gananciosa, né? Ela vai querer ganhar o dela de maneira desonesta. E isso não agrada a Deus. Então, é necessário nós sermos tementes a Deus, é necessário nós sermos dignos de confiança, tá? É necessário para que nós possamos, então, agradar a Deus. Então, esse negócio de ganho desonesto, a gente precisa ficar longe disso. Isso não agrada a Deus, tá? Então, vamos lá. Verso de número 37. Desvia os meus olhos de coisas inúteis e vivifica em teu caminho. Ou seja, desvia os meus olhos daquilo que não tem valor. Gente, ele pede isso. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, tem tanta gente gastando tempo, né? Tanta gente gastando tempo, perdendo tempo, né? Naquilo que não edifica, né? Naquilo que não tem valor, né? E hoje nós estamos na era da internet, né? Nós estamos na era, né, do celular, e é interessante que se nós não focar os nossos olhos no Senhor e na sua palavra, com certeza os nossos olhos vão ser direcionados para as outras coisas, para essas coisas inúteis, né? E como eu havia falado com vocês, tem algumas perguntas aqui, ó, que eu quero fazer. Ó, quanto tempo você fica olhando, rodando no celular? Quanto tempo, tá? Você fica lá, olhando no celular, né? Coisas que não edificam em nada. Quanto tempo? Quanto tempo você fica assistindo série na Netflix? Quanto tempo você fica no TikTok perdendo tempo? Quanto tempo você fica assistindo televisão? Gente, eu não estou falando que é pecado. Você pode assistir sua Netflix, você pode ir lá no seu Instagram, você pode. Mas é quanto tempo? Esse mesmo tempo que você gasta lá, você está gastando em estudar a palavra? Em tirar um tempo para ficar com Deus? Para aprender dele? Porque, gente, se a gente saber administrar o tempo direitinho, vai ser uma benção. Mas eu tô vendo uma geração que elas estão no telefone o dia todo, em jogos, tá? Rodando o Instagram, rodando. Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Porque se nós não focar os nossos olhos no Senhor e na sua palavra, nós vamos estar com os nossos olhos em coisas inúteis. Então saia dessa situação. Se você está vivendo isso, tá? Gastando o seu tempo com coisas inúteis, tá? Então se posicione, porque Deus quer fazer uma obra linda na sua vida. Outra coisa, gente, se não edifica, não veja. Se não edifica, não ouça. Lá em Filipenses 4:8, depois você vai lá, medita, né? A gente precisa de pensar, a gente precisa olhar e focar em tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que é de boa fama, né? E tudo aquilo que é justo, né? Então, gente, é nessas coisas que a gente tem que focar. Vamos lá, então. Vivifica-me, ou seja, traz vida, transforma, reanima e aviva. Então, a partir do momento que você deixar, né, para trás essas outras coisas aí, esses maus hábitos, né, você vai fazer uma oração e vai falar: Senhor, até aqui eu andei desta maneira. Estava aqui no celular, estava aqui na televisão, estava aqui na Netflix, estava aqui no TikTok, estava fazendo esse monte de coisa, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor tira isso da minha vida, tira isso dos meus olhos, né, da minha frente,
mas me direciona para quê? Para me poder te agradar. Vivifica-me, ó Senhor. Então o Senhor vai trazer vida, a vida dele para você, tá? Ele vai transformar, ele vai te reanimar e ele vai te avivar para você viver uma vida diferente a partir de hoje na presença dele. Verso de número 38. Confirma a teu servo tua promessa, que fizeste aos que te temem. A pouca devoção à palavra de Deus, quando há pouca dedicação ao temor do Senhor. Então, se não está tendo meditação, né? Se não está tendo praticamente meditação nenhuma na palavra de Deus, é por quê? Porque está faltando temor. Está faltando temor de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Então é necessário nós voltarmos para esse lugar, né? Da presença de Deus, do temor do Senhor. Porque, gente, nós estamos vivendo os dias trabalhosos, tá? Jesus tá voltando. Nós estamos com o pé no arrebatamento. E vai ser muito triste você ter perdido, tá? Todo o seu tempo. Então, faça alguma coisa por você. Tá? Desperta nesta hora, tá? Chama Deus para sua vida. Se compromete com a palavra, se compromete em servir a Ele, tá? E Deus vai fazer uma coisa extraordinária na sua vida, tá? Verso de número 39. Desvia de mim o opróbrio que temo. Ou seja, o salmista estava pedindo aqui para o Senhor desviar dele os caminhos vergonhosos, né? Os caminhos vergonhosos dele, pois os teus juízos são bons. Então, gente, o que é o opróbrio? O opróbrio é o último grau de injúria e humilhação extrema. Só o Senhor pode tirar o opróbrio do pecado. E nós sabemos da história de Davi, né? Então, ele estava naquela situação, né? Tem misericórdia, né? O Senhor o perdoou e o Senhor, ele tira o opróbrio. Gente, então vamos confiar nele, não importa o que você fez, tá? Lá na sua vida, lá atrás, não importa. Se você se arrepender e confessar e deixar, o Senhor é bom. Você vai alcançar a misericórdia dele, vai ser perdoado, perdoada, e você vai ficar livre para viver uma nova história de vida com Jesus. Verso de número 40. Eis que tenho desejado teus preceitos. Restaura-me conforme a tua justiça. Então ele pede novamente para o Senhor restaurá-lo. Então Deus ele só vai restaurar a pessoa a partir do momento que ela reconheceu que ela errou, que ela pecou, entendeu? E que ela depende de Deus para uma restauração. Quem pode restaurar o homem e a mulher? Somente Deus. Ele é justo, tá? A tua justiça, ela dura para sempre. E o interessante aqui, que não é a justiça do homem, porque a justiça do homem, o homem não tem piedade, mas Deus tem. Olha, por isso que ele pede assim, restaura-me conforme a tua justiça. É melhor para mim cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos homens, porque Deus, ele é justo, mas ele também é misericordioso. E eu espero que esta palavra tenha contribuído na sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo.